Presidial. Como eu já havia anunciado no domingo passado, à noite, hoje pela manhã, eu, o Diego e o pastor Paulo estamos, 15 crianças estão sempre, né? Nós conversamos, a intenção é desenvolver esse ambiente com a questão da exposição da palavra, em falar. Eu já fiz isso umas vezes na igreja, né? Então não é algo totalmente novo para eles. Mas aí nós conversamos de que forma podíamos envolver. Ele sugeriu, olha, podíamos trabalhar a carta de Paulo à igreja de Filipos, em Filipenses, todo o livro, alternando nos cultos quem vai dar o estudo. E assim nós fizemos, sentamos, conversamos, distribuímos já todo o livro, e a gente chama isso na faculdade de parágrafo de pregação, onde cada domingo vai abordar um trecho, trazendo contexto histórico e aplicações também. Então, a ideia é a exposição da palavra com aplicação para as nossas vidas. E você possa também se envolver de uma certa forma. Fica tranquilo. Tem pastor Paulo olhando, pastor Kio, pastor Claudinei. Pastor Wagner, pastor Claudinei é só professor de Novo Testamento lá, no UPA, incorporei no mundo afora, tô brincando. Mas você conhece bastante. Aliás, é a oportunidade de, eventualmente, não sei se a gente queria fazer algo diferente. Nós com o pastor Paulo, de repente, tentar abrir um colegiado de perguntas. Não perguntas, não. De repente, o pastor Paulo queria contribuir no final com algo que vem à mente da introdução. Hoje vai ser Filipenses 1, de 1 a 11. E, depende de acordo com o tempo, poder envolver também outros, né? Mas enfim, isso é critério de tempo e da vontade, do desejo de cada um. Tá bom, assim, igreja, eu não sei quantos domingos somos levados, eu fiz toda a conta lá, preciso te contar, 10 sermões, 10 estudos, exposições da palavra do Senhor. Então nós vamos aí para agosto, entrando possivelmente em setembro, com esses estudos. Vamos orar? Senhor Deus, ajuda-nos agora, abrindo a tua preciosa palavra, a nos esvaziarmos de nós mesmos, para que tão somente ela ocupe o principal lugar do coração. Usa o teu servo, seminarista Diego, que o Senhor possa conduzi-lo de acordo com a tua vontade, usando como instrumento tuas mãos. E a cada um de nós, dispostos com o coração solícito a aprender mais de ti. Oramos em nome de Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Gostaria de saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Como o pastor Werner já falou, a gente vai estar estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Serão 10 estudos, divididos entre nós três, e eu fiquei incumbido de trazer essa primeira mensagem falando os primeiros versículos de Filipenses, e também, antes disso, trazendo um contexto, um panorama, uma introdução a essa carta aos Filipenses. E eu, para pegar justamente o contexto histórico da carta, a introdução à carta, eu precisei pegar alguns comentários, algumas introduções, e uma coisa que eu achei bastante interessante, eu gostaria de trazer à igreja também, justamente porque a gente vai estar estudando a carta aos Filipenses durante esse tempo, razões para nós estudarmos Filipenses. E algo que eu achei bastante interessante foi um comentário do William Hendrickson a respeito de Filipenses. Ele fala que Filipenses ele mostra a história de um homem que descobriu o segredo da verdadeira felicidade, o segredo da alegria. E ele chama de o homem mais feliz do mundo. Naquele momento, quando ele descobre esse segredo, ele se torna o homem mais feliz do mundo, falando a respeito do apóstolo Paulo. Então, nesse contexto, ele coloca três motivos pelos quais nós devemos estudar Filipenses, pelos quais o estudo dessa carta é relevante para a igreja. O primeiro é que ele nos revela o segredo da verdadeira felicidade e como essa felicidade pode ser alcançada, está claramente expresso na carta.
Muitos, quando se pergunta qual é o tema da carta aos Filipenses, a palavra que vem à cabeça de muitos, porque muitas vezes é repetida na carta, é alegria. E Paulo fala realmente muitas vezes disso na carta aos Filipenses. Por mais que ele trata, em determinado momento da carta, ele trata de alguns problemas sérios que também aconteciam na igreja de Filipos, mas a gente vê claramente que era uma igreja da qual Paulo se agradava muito, da qual Paulo gostava muito daquelas pessoas, e ele exorta aqueles cristãos a se alegrarem no Senhor, a se regozijarem no Senhor. Várias vezes a gente pode ver isso na carta aos Filipenses. O segundo motivo é que ela nos revela o homem que descobriu esse segredo. Como eu já disse, o apóstolo Paulo, William Hendricks escreve que ele é o homem mais feliz do mundo por descobrir a Cristo, por conhecer a Deus, por conhecer a mensagem do Evangelho e tudo isso. E Filipenses é a mais pessoal de todas as epístolas de Paulo. Essa característica de uma carta bem pessoal, ela pode ser vista também em 2 Coríntios, em 1 Tessalonicenses e em Filemão. São consideradas as cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. Mas nenhuma delas a gente vê a real personalidade de Paulo tão claramente quanto em Filipenses. Em nenhuma delas Paulo abre tanto o seu coração para aquelas pessoas que ele ama profundamente quanto na carta aos Filipenses. E o terceiro motivo que Hendrickson escreve, pelo qual nós devemos estudar Filipenses e pelo qual o estudo de Filipenses é relevante para nós como igreja, é que ela nos revela o Cristo que ensinou o segredo a Paulo. É aqui em Filipenses que reconhecemos a Cristo como nosso padrão, nosso ajudador, e na grandeza do seu amor condescendente. Ou seja, é aqui que nós vemos Cristo como um padrão de amor que nós devemos também seguir como igreja. Então, por esses motivos, nós estaremos estudando Filipenses, e eu espero que esse estudo seja relevante para as nossas vidas, como foi na minha vida também, no semestre passado na faculdade, quando nós estávamos estudando o livro de Filipenses na matéria de homilética, e a classe teve que dividir o livro de Filipenses para pregar. E estudando essa carta, é notório como Deus fala a nós, como Ele falou a mim também ao longo dessa semana, trabalhando nessa mensagem, e eu espero que ao longo desses 10 estudos que teremos aqui, eu, comigo, com o pastor Werner e o pastor Paulo, nós como igreja também possamos ser edificados através disso. Algum contexto histórico a respeito da cidade de Filipos também é importante para que nós possamos entender mais claramente o conteúdo dessa carta. A cidade de Filipos, ela foi fundada por Filipe II, pai de Alexandre o Grande, no mesmo ano em que ele, de Filipe, assumiu o trono do Império Macedônico, em 359 a.C. Anteriormente, ali, nesse mesmo local, já havia uma pequena cidade chamada Cremídes. Porém, Filipe, quando assumiu o trono do Império, ele rebatizou a cidade em sua própria homenagem, com o nome de Filipos. Com isso, a cidade cresceu muito durante o Império Macedônico ainda. Aquela que era uma pequena cidade de Cremídes já se tornou uma grande cidade no Império Macedônico. E depois, em 146 a.C., a Macedônia foi tomada pelos romanos e passou a ser parte do Império Romano. E com isso, os romanos tomaram Filipos e transformaram ela em uma das principais cidades do Império. Era uma cidade considerada estratégica para o Império Romano por causa da sua localidade. Ela ficava relativamente próxima ao porto de Neápolis, e ela ficava bem junto de uma estrada que ligava esse porto de Neápolis até a capital do Império, que era Roma. Ela ficava mais ou menos no meio do caminho entre o porto de Neápolis e Roma. Então era uma cidade estratégica comercialmente, militarmente. Por isso, eles
a tratavam como uma cidade, uma das principais do Império. Como as demais cidades do Império, como as demais grandes cidades do Império Romano, ela era uma Roma em miniatura. As construções da cidade, tudo eles faziam para que parecesse com a capital do Império. E uma característica importante que nós tiramos por causa disso é que a população de Filipos era formada em sua grande maioria por romanos, por cidadãos do Império Romano. E a maior parte deles eram militares, eram representantes oficiais de Roma ou comerciantes de produtos caros, como Lídia, que nós vemos no livro de Atos. Foi uma das pessoas que ajudou o Paulo quando ele foi para Filipos na sua segunda viagem missionária. Ela era comerciante de púrpura. O tecido de púrpura era um tecido tingido com uma tinta que era extraída da garganta de um molusco raro. Em cada um desses moluscos você extraía o equivalente para poder fazer 2 ml dessa tinta púrpura. Então era um tecido muito caro. E se vê então que a população de Filipos era uma população com um poderio econômico grande. E o grande orgulho de um cidadão filipense era ser cidadão romano. Esse era o principal motivo de orgulho para as pessoas de Filipos. Era ser cidadão romano. E nós vamos ver depois, diante da carta, que Paulo trata disso também na igreja de Filipos, falando para eles que eles não devem viver somente como pessoas dignas da cidadania filipense, da cidadania romana, mas que eles deveriam viver como cidadãos dignos da cidadania celeste. Como cristãos, eles não deveriam ter motivo de se orgulhar do fato de serem cidadãos romanos, mas do fato de serem cidadãos dos céus. A igreja em Filipos, ela foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Eu peço, ainda costurando esse plano de fundo, que os irmãos abram a Bíblia em Atos 16. Atos 16, do verso 9 até o verso 15. De noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: vem, passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para nos anunciar o Evangelho. Navegando de Troade, fomos em uma ilha reta para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. De lá fomos para Filipos, colônia romana e a cidade mais importante desse distrito da Macedônia. Ali ficamos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados ali, falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam chamava Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. Era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com as pessoas da sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa, e nos conferiu a isso. Então, esse é o panorama no qual Paulo vai, na sua segunda viagem missionária, que foi motivada por essa visão que ele teve do varão macedônio, que foi a entrada do Evangelho no Ocidente. Antes disso, a mensagem do Evangelho era restrita apenas a lugares no Oriente, na Palestina, em torno de Israel, mas essa visão foi responsável pela primeira viagem missionária, pela primeira mensagem cristã pregada no Ocidente, que foi justamente na cidade de Filipos.
E se a gente leu o capítulo 16 anteriormente, e também depois, a gente vai ver aqui que Paulo tinha junto dele uma pequena comitiva. Ali, no começo do capítulo 16, Timóteo se junta a eles, ele já estava com Silas, Timóteo se junta a eles, e a gente vê também pela forma com que é escrito esse capítulo, que Lucas, que está escrevendo, fala na primeira pessoa, então se entende que Lucas também estava com eles. Então, era essa pequena comitiva formada por Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, que foi responsável pela primeira viagem missionária para um lugar ocidental, e pela primeira igreja formada no Ocidente, que foi a igreja de Filipos. E a primeira conversão foi dessa mulher, Lídia, vendedora de púrpura. E podemos assim dizer que esses foram os membros fundadores daquela igreja. Então, vemos também, através disso, um dos motivos pelos quais nós vemos um profundo apego de Paulo pelas pessoas dessa igreja, por ter sido um trabalho que ele começou ali. E possivelmente várias conversões ali no começo daquela igreja foram um trabalho dessa pequena comitiva que chegou ali e formou essa igreja. A ocasião de escrita da carta, esse é um dos temas mais difíceis para se tratar no contexto de Filipenses. Nós sabemos que a Filipenses é chamada de uma das cartas da prisão, uma das cartas que Paulo escreveu estando preso. Também junto com Filipenses recebe esse nome de epístolas da prisão, Colossenses, Filemão e Efésios. E realmente, a gente, lendo o conteúdo da carta, fica claro que Paulo estava preso na ocasião da escrita de Filipenses. Só que, diferente das outras cartas, nas outras cartas da prisão, também é quase unânime entre os comentaristas de que nas outras cartas Paulo estava preso em Roma, na sua última prisão, quando ele foi levado a Roma. E dali ele escreveu essas cartas. E essa também é a posição mais tradicional a respeito de Filipenses. Porém, essa posição tem recebido muito motivo de controvérsia por causa da distância entre Filipos e Roma, que é de cerca de 1.200 quilômetros. E no conteúdo da carta estão implícitos ali pelo menos 4 viagens. Alguns comentaristas falam até de 5 viagens entre Filipos e Roma. Porque precisou ser levada essa mensagem aos crentes em Filipos de que Paulo estava preso, para que eles levantassem a oferta para Paulo. Depois eles mandaram Epafrodito até Paulo levando essa oferta. Depois, em um momento da carta, Paulo escrevendo para eles, fala que Epafrodito ficou doente durante essa viagem. E essa notícia chegou de volta a Filipos, ou seja, alguém teve que levar essa mensagem de volta a Filipos de que Epafrodito estava doente. Depois isso chegou de novo a Paulo, porque Epafrodito ficou sabendo que a igreja se entristeceu muito em saber que ele estava doente. E depois, mais uma vez, Epafrodito e Timóteo foram enviados por Paulo de volta a Filipos. E numa distância dessa de cerca de 1.200 quilômetros, seria necessário pelo menos 2 anos para que ocorressem todas essas viagens. E esse é um dos motivos pelos quais a Roma, como local de escrita da carta, tem sido rebatido. Mas mesmo assim não é uma hipótese descartada. Outros lugares nos quais Paulo possivelmente poderia estar preso no momento em que ele escreveu Filipenses poderia ter sido Cesareia, Corinto ou Éfeso. Porém, todos esses locais eles têm pontos a favor e têm pontos contrários, de forma que praticamente nenhum comentarista atual defende claramente que
é um ou outro desses locais onde Paulo escreveu a carta aos Filipenses, sendo que qualquer uma dessas quatro posições é totalmente possível. O propósito da escrita da carta, como eu já disse, era de agradecer aos filipenses pela oferta levantada. Então esse é o propósito central da carta. Paulo se alegrou pelo fato de que os irmãos em Filipos se lembraram dele e enviaram essa oferta para o sustento dele. Vamos agora ao nosso texto base da mensagem, Filipenses 1, do verso 1 até o verso 11. E eu estarei lendo e depois extraindo algumas aplicações desse texto para nós como igreja. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo disso. Aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, e com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. E peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais, no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveitem as coisas superiores, a fim de serem sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Então, esse trecho do início da carta, nós temos os dois primeiros versículos, que, como é comum em todas as cartas de Paulo, é uma saudação, um cumprimento dele aos cristãos da igreja na qual ele está destinando aquela carta. E algo que a gente vê repetidamente em várias das cartas de Paulo, essa introdução, onde ele fala Paulo e Timóteo, ou Paulo, servo de Cristo Jesus, nesse caso, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Aqui nessa versão a gente tem traduzido como servo, mas acho que várias vezes já foi falado que todas as vezes que em algumas dessas traduções da Bíblia, nas saudações de Paulo, quando ele usa a palavra servos, a palavra grega doulos, que é melhor traduzida como escravos mesmo. E eu acho interessante essa forma como Paulo ele se identifica como escravo de Cristo. E eu vejo que na vida de um ser humano, ele sempre vai estar debaixo de um jugo de escravidão. Ele tem duas opções pelas quais ele pode ser escravo. Ou ele é escravo da própria carne, do próprio eu, do pecado, ou ele é escravo de Cristo. Sendo escravo de Cristo, é a única forma de verdadeira liberdade que existe. É algo meio contraditório ser escravo e ser livre, mas ser escravo de Cristo é a única forma de ser livre. É a única forma de ser livre da escravidão do meu próprio eu, a única forma de ser livre da escravidão da minha própria carne, a única forma de ser livre da escravidão do meu próprio pecado. Então, é algo que me chama muita atenção nos escritos de Paulo, essa forma como ele se trata como escravo de Cristo, e é algo que nós devemos também tomar para as nossas vidas. O que será que é melhor para mim? O que será que eu prefiro na minha vida? Ser escravo do pecado, ser escravo do meu eu, ser escravo da minha carne, ou ser escravo de Cristo e ser livre de todas essas outras coisas? Dos versos 3 a 11, é uma oração na qual Paulo agradece a Deus pela igreja em Filipos, e também na qual ele pede por algumas coisas que ele gostaria de ver na igreja em Filipos. E eu, lendo essa oração, eu cheguei a uma frase que serve como um tema,
que o líder que agrada a Deus agradece pela igreja que agrada a Deus. Paulo, como um antigo líder daquela igreja, e agora que, através dessa carta, ele ainda exercendo alguma liderança sobre essa igreja, que eu amava muito, ele se agrada dessa igreja, ele agradece a Deus por essa igreja, por ver que ela era uma igreja que estava agradando a Deus. E nisso, nessa oração, a gente pode ver aqui listado 3 aspectos pelos quais uma igreja relevante é agradável a Deus. O primeiro aspecto é que essa igreja relevante, agradável a Deus, ela colabora para a pregação do Evangelho. Versos 4 e 5. Você pode acompanhar. Paulo, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, Paulo ele se alegra orando a Deus pela igreja de Filipos, porque eles cooperavam pela causa do Evangelho. Eu achei interessante também, lendo em outras traduções, uma versão nova, que surgiu há pouco tempo, chamada Nova Versão Transformadora. Eu achei a tradução dela bem relevante nesse versículo, que Paulo agradece justamente pela cooperação, aqui diz na causa do Evangelho, mas Paulo estava agradecendo pela cooperação deles na pregação do Evangelho, através da oferta que eles enviaram a Paulo, que Paulo, mesmo estando preso, a gente vai ver ao longo da carta que essa prisão dele estava servindo para a pregação do Evangelho. Mesmo no local onde ele estava preso, ele estava sendo relevante na pregação do Evangelho, de forma que as pessoas em torno dele ouviam da mensagem do Evangelho. Eles também eram relevantes na mensagem do Evangelho no local onde eles estavam ali em Filipos, porque mesmo Paulo já estando longe, Paulo vê essa igreja como uma igreja que é relevante na causa da mensagem do Evangelho. E é algo que também acho que toda a igreja que quer ser relevante deve ter esse foco, de colaborar para a pregação do Evangelho, de todas as formas possíveis. Eu achei interessante uma vez, na faculdade, foi uma semana de seminários temáticos que a gente tem lá. Infelizmente eu não lembro qual era o preletor daquela noite, mas ele, falando a respeito de evangelismo e missões, ele falou que muitas vezes, alguns missionários, quando vêm falar em nossas igrejas, ou alguém quando vem falar em nome de uma junta ou de uma agência missionária, fala: se você não pode ir, você pode orar. E se você não pode orar, você pode contribuir. Se você não pode contribuir, você pode orar. Ele falou que algo que é um dever na vida de todo cristão não é de ou apenas ir, ou apenas contribuir, ou apenas orar, mas deve ser uma realidade na vida de todo cristão, em favor da pregação do Evangelho. Deve ser um dever a nós, de ir, de contribuir e de orar. Essas 3 formas devem estar presentes na vida de cada cristão para tornar o Evangelho mais conhecido. E assim como a igreja em Filipos, essa é uma característica que Paulo destacava neles, isso também possa ser uma característica que possa ser destacada em nossas vidas como igreja, de colaborar para a pregação do Evangelho de todas as formas possíveis. O segundo aspecto pelo qual uma igreja relevante e agradável a Deus que nós vemos nesse texto é que ela testemunha da obra de Deus no seu meio, sendo continuamente aperfeiçoada por Ele, aperfeiçoada por Deus. No verso 6 e 7, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Isso fica evidente principalmente no verso 6, porque Paulo ele estava certo de que Deus havia começado uma grande obra no meio daquele povo, e ele estava certo de que essa obra ela era contínua e que ela
que ela continuaria no meio daquelas pessoas. Ou seja, a obra de Deus em nossas vidas, ela deve ser contínua. É uma obra que começa no ato da nossa conversão e que ela vai transformando a nossa vida diariamente, nos santificando, nos moldando conforme o caráter de Deus. E da mesma forma que essa obra de Deus na vida dos crentes em Filipos pôde ser evidenciada em Paulo, a obra de Deus em nossas vidas deve ser evidenciada através das outras pessoas ao nosso redor. Essa obra de transformação e de santificação que Deus opera em nossas vidas a partir do momento da nossa conversão deve mudar as nossas vidas de uma forma que as pessoas que nos olhem possam ver que Cristo age em nós, que Deus age através das nossas vidas. E essa também é uma forma pela qual nós iremos colaborar mais ainda na pregação do Evangelho. Que as pessoas, vendo a forma como Deus age em nossas vidas, elas irão ter mais vontade de conhecer esse Deus, e assim que houver uma oportunidade, nós poderemos estar falando desse Deus do qual nós testemunhamos através das nossas vidas. E o terceiro aspecto aqui nesse texto que Paulo destaca é que uma igreja relevante que agrada a Deus, ela cresce em amor, conhecimento e entendimento. Os irmãos podem acompanhar comigo o verso 9. E peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Ou seja, outro aspecto que nós devemos levar como igreja é um crescente amor uns pelos outros, um amor mútuo entre os irmãos, e um amor a Deus, que ele cresça a cada dia mais, a cada dia, e no conhecimento e no entendimento, a cada dia mais que nós nos aprofundarmos no nosso conhecimento de Deus, no nosso conhecimento da palavra de Deus, a cada dia mais que nós nos aproximarmos de Deus, através da leitura da palavra, através da oração, através do estudo da palavra, e cada dia que nós adquirirmos mais conhecimento a respeito de Deus, nosso amor a Deus deverá aumentar cada vez mais. O nosso amor muda conforme o nosso amor a Deus aumenta a cada dia mais, o nosso amor mútuo como igreja deverá também aumentar a cada dia mais. Então, algo que deve ser evidenciado na vida de uma igreja relevante é esse amor a Deus, o amor uns pelos outros, o conhecimento e o entendimento da mensagem do Evangelho que irá aumentar esse amor a cada vez mais. Passando para a aplicação e a conclusão dessa mensagem, algo que também relembrando já os tópicos anteriores, e algo que eu quero que através desse texto fique para nós como igreja, e que cada um de nós possamos pensar nisso. Nós devemos ser participantes da obra de pregação do Evangelho, colaborando de todas as formas possíveis para que a mensagem de salvação seja cada vez mais conhecida por toda a humanidade. Nós devemos ser exemplos vivos da obra de Deus na vida dos cristãos, de maneira a sermos aperfeiçoados por Ele diariamente. E por último, nós devemos viver em amor mútuo, conhecimento da palavra de Deus e entendimento a respeito do próprio Deus. E terminando com os versos 10 e 11, se essas características anteriores, se esses aspectos anteriores forem vivenciados em nossas vidas, no nosso meio, nós seremos de fato capazes de aprovar as coisas superiores, ser sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça para a glória e louvor de Deus. Então, a minha oração nessa noite é que cada um desses aspectos possa ser evidenciado em nossas vidas, para que nós sejamos capazes de aprovar as coisas superiores de Cristo, de sermos sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, e de sermos cheios do fruto de justiça para a glória e louvor de Deus, e que Deus seja louvado através de nossas vidas. Amém? Gostaria de orar, Senhor.
Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aqui, meu Pai. Muito obrigado pela forma como o Senhor já falou a mim através desse texto durante a semana, Pai. E muito obrigado, Pai, pela forma como o Senhor fala a nós através de toda a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, como igreja, a sermos relevantes no meio dessa sociedade, Pai. Que nossas vidas, ó Pai, sejam capazes de levar o Teu Evangelho àquelas pessoas que não Te conhecem, ó Pai. E que a Tua obra em nossas vidas possa ser vivenciada, ó Pai, e possa ser vista pelas pessoas que nos rodeiam, ó Pai. De forma que nós sejamos capazes de entender, ó Pai, a cada dia mais essa mensagem maravilhosa do Evangelho, ó Pai. Para que nosso amor mútuo, nosso amor a Ti aumente a cada dia mais, ó Pai. E que mais e mais pessoas se acheguem a esse rebanho, ó Pai, Teu. E para que, através de nossas vidas, ó Pai, o Senhor seja honrado e glorificado, Senhor. Essas coisas, ó Pai, eu Te peço e agradeço, em nome santo de Jesus. Amém.